tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Carlília Magalhães e este é o segundo episódio do podcast do projeto Viva o Peixe-Boi Marinho, uma série informativa que vem abordando o universo deste mamífero aquático que está em perigo de extinção no Brasil. A cada episódio nós trazemos um especialista para falar sobre a espécie e sobre os trabalhos desenvolvidos em prol da sua conservação. E quem está aqui conosco é o pesquisador e médico veterinário, professor Dr. João Carlos Gomes Borges, coordenador do projeto Viva o Peixe-Boi Marinho e diretor de pesquisa e manejo da Fundação Mamíferos Aquáticos. João também é professor do programa de pós-graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. No episódio anterior, nós falamos um pouco sobre a biologia e ecologia do peixe-boi marinho. Neste segundo capítulo, João, gostaria que você falasse sobre o status de conservação do peixe-boi marinho no Brasil e os fatores de ameaça. Por que o peixe-boi marinho está ameaçado de extinção no Brasil? Quais são esses fatores de ameaça? Os fatores de ameaça aos peixes-bois marinhos no Brasil, eles são reportados desde o período da colonização. Inicialmente, a caça foi um fator determinante para o desaparecimento da espécie em estados em que anteriormente a distribuição acontecia, como Espírito Santo, Bahia e Sergipe, e foi ainda um fator determinante para a redução da quantidade de animais, ou seja, da abundância de animais naquelas localidades em que a espécie ainda é encontrada atualmente. Em tempos contemporâneos, né, a caça ela desapareceu, a exemplo da região nordeste do Brasil, né, e outros fatores de ameaça tornaram-se mais expressivos, né, como por exemplo a perda dos hábitats utilizados pelos peixes-bois marinhos. Isso em função de fatores relacionados a desmatamento, né, o assoreamento de alguns dos vários estuários em que a espécie utiliza, a construção de empreendimentos, né, no entorno desses estuários, causando aí uma série de alterações dos parâmetros e da qualidade de água, a poluição desses recursos hídricos por uma série de fatores, produtos químicos, físicos, microbiológicos, enfim, acarretando aí alterações, inclusive na saúde dos peixes-bois marinhos. Para além disso, né, fatores relacionados ao emalhamento desses animais em redes de pesca têm causado também uma mortalidade, né, de inúmeros animais ao longo do tempo. O encalhe dos filhotes em função de todas essas alterações nesses ambientes tem se mostrado também como um fator de bastante preocupação, principalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Uma outra preocupação crescente tem sido reportado em função do atropelamento das embarcações motorizadas aos peixes-bois marinhos. E quando não se constata os atropelamentos, um outro fator de risco relacionado ao tráfego dessas embarcações diz respeito a todas as alterações comportamentais que são desencadeadas, inclusive desencadeando a não utilização de ambientes, né, de locais com recursos alimentares e com outros atributos ecológicos necessários aos peixes-bois em função de todo esse transtornos muitas vezes ocasionados por essas embarcações motorizadas. E quanto ao status de conservação da espécie, João? Atualmente o peixe-boi marinho está classificado como em perigo, mas há uma movimentação por parte de pesquisadores que questiona essa classificação. Queria que você explicasse essa movimentação e por que essa classificação está sendo questionada. No mês de junho, por meio da portaria do Ministério do Meio Ambiente, foi possível obter informações acerca da atualização da lista oficial das espécies ameaçadas de extinção no Brasil. No conteúdo destas, os peixes-bois marinhos eles são apresentados como uma espécie classificada como em perigo. Entretanto, essa classificação, diversos pesquisadores já se manifestaram de modo contrário a esta, razões pelas quais geraram a motivação em um grupo de pesquisadores de modo independente, pesquisadores esses renomados, de ampla atuação no Brasil, né, nas pesquisas e ações de conservação envolvendo os peixes-bois marinhos. Esses pesquisadores eles desenvolveram esse estudo pautado em critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN,
de modo a aplicar entre esses critérios o aporte de informações relacionadas à distribuição da espécie, estimativas populacionais, os fatores de ameaça e uma série de outros critérios relacionados a classificação das espécies ameaçadas e chegaram à conclusão de que os peixes-bois marinhos no Brasil deveriam estar sendo classificados em função de todos esses fatores de ameaça como uma espécie criticamente ameaçada. E diante desse cenário, João, o que tem sido feito para reduzir ou enfrentar essas ameaças e tirar a espécie da lista de fauna ameaçada de extinção no Brasil? A partir dos fatores de ameaça que foram identificados, uma série de estratégias foram definidas e ao longo do tempo implementadas. Se tomarmos como exemplo a caça, né, uma das primeiras iniciativas esteve voltado a estabelecer uma relação direta de contato, né, nessas comunidades onde essas práticas eram realizadas, e convencer e sensibilizar os pescadores acerca da importância dos peixes-bois nessas localidades, da situação dos peixes-bois sob o ponto de vista desse fator de ameaça. E ao longo do tempo, né, foi possível reverter um comportamento bastante particular dessas comunidades, um aspecto cultural bastante intrínseco, né, de modo em que a caça praticada no passado cedeu espaço a uma outra relação estabelecida em tempos contemporâneos, em que esses pescadores, muitas das vezes, estabeleceram uma relação mais harmônica e de modo a possibilitar uma relação de coexistência entre as suas práticas tradicionais da pesca e tantas outras atividades praticadas nessas áreas costeiras e estuarinas, em meio também à presença dos peixes-bois marinhos. Outra estratégia bastante relevante na conservação da espécie foi possibilitar a identificação das principais áreas utilizadas pelos peixes-bois marinhos ao longo da costa, né, sob o ponto de vista de áreas utilizadas por esses animais como repouso, alimentação, sítios de reprodução. E essas localidades, ao serem identificadas, né, para além dos peixes-bois, foi também identificados outros atributos ecológicos e de modo então a possibilitar que essas localidades fossem transformadas em unidades de conservação em que entre os seus objetivos teria também o objetivo de assegurar a conservação dos peixes marinhos. E, em virtude disso, né, nós temos a exemplo da APA Costa dos Corais, da APA da Barra do Rio Mamanguape, algumas unidades de conservação criadas em prol da conservação dos peixes marinhos. E são localidades em que a espécie encontra um ambiente mais protegido, um ambiente com condições mais propícias a utilizar essas áreas, a ter os seus filhotes, a obter recursos alimentares e tantas outras necessidades relacionadas aí à condição de necessidade para a espécie. Outro aspecto bastante relevante na estratégia de conservação da espécie foi a formação das redes de encalhes, né, redes essas que acabam reunindo diferentes instituições, tanto na região norte do Brasil quanto na região nordeste do Brasil, e a partir das diferentes instituições envolvidas e, consequentemente, das suas redes de colaboradores, né, existe uma condição de monitorar e de acompanhar o cenário de encalhes ao longo dessas duas regiões. E dessa maneira, aqueles animais que encalham em diferentes localidades podem então receber um pronto atendimento quando vivos, serem então resgatados e encaminhados para as estruturas de reabilitação e sempre que possível possam então retornar à natureza e seguir aí o ciclo de vida desses espécimes. Isso foi extremamente importante e, se tratando de Nordeste, foi a razão pela qual alguns animais que encalharam em estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, né, puderam ser resgatados, reabilitados, soltos e hoje encontram-se na natureza seguindo aí a condição de espécie, inclusive se tratando de fêmeas, algumas dessas inclusive já tiveram seus filhotes na natureza. Buscando ainda minimizar os fatores de ameaça, uma das ações realizadas de maneira muito sistemática, né, pelo projeto Vivo Peixe Boi Marinho
são as campanhas conservacionistas. A partir dessas campanhas é possível interagir com uma série de turistas, pescadores, estudantes, os mais diversos públicos ao longo dessas áreas costeiras, orientando, né, sensibilizando todos esses acerca da situação dos peixes-bois, né, e tendo esses, né, muitas das vezes como aliados e partícipes nessa estratégia de conservação, que é uma estratégia integrada, colaborativa e que depende e requer muito essa participação social. E esses todos têm sido muito atuantes, né, e gerado aí uma grande rede colaborativa, né, são pessoas que informam acerca da ocorrência da espécie em diferentes localidades, que reportam muitas vezes o encalhe desses animais quando acontecem, que muitas das vezes que encontram equipamentos de monitoramento, né, reportam informando onde o equipamento encontra-se, né, e que adotam vários outros cuidados relacionados a essa necessidade de coexistência entre toda a sociedade e os peixes-bois marinhos. Outro ponto também que vale a pena ser destacado são ações que possam gerar alternativas de desenvolvimento local, né, a partir da geração de emprego, renda ou ainda a construção de um ecossistema, de um ambiente, né, em que vários serviços possam ser realizados em prol, né, desse mote de coexistência com os peixes-bois marinhos nessas áreas onde eles atuam. Nesse sentido, né, o projeto ele tem apostado, né, na temática do turismo de observação da espécie como um mecanismo, né, de gerar alternativas de renda e emprego, né, para diferentes comunidades, certamente dentro de bases sustentáveis, né, dentro de bases comunitárias, né, de modo a permitir esse ambiente de coexistência. E a partir desse ambiente, né, há uma percepção de maior relevância da espécie a esses públicos que diretamente estão integrando e vivenciando esses ambientes de modo centenário, né? São os pescadores, são essas comunidades locais, né? Então é sempre importante encontrar essas alternativas. Um outro exemplo disso é a oficina Peixe Boi e Companhia, idealizada pela Fundação Mamíferos Aquáticos desde 1994, que a partir da confecção de pelúcias alusivos aos peixes-bois marinhos, além de ter esses pelúcias, né, como um elemento de sensibilização e informação acerca da espécie, tem gerado alternativas de renda e emprego para mulheres da comunidade da Barra do Rio Mamanguape. Encontrar essas alternativas de desenvolvimento, né, local é extremamente importante para estabelecer uma relação mais harmônica e de maior reconhecimento e valoração dos peixes-bois nessas localidades de extrema relevância para a ocorrência da espécie. Nós compreendemos que para promover a conservação dos peixes-bois é muito importante conhecer a espécie. E para conhecer a espécie, uma série de estudos tem sido desenvolvido ao longo das décadas. Esses estudos permitiram melhor compreender sobre aspectos biológicos, fisiológicos, patológicos, né, muito mais sobre os peixes-bois marinhos hoje do que quando as atividades do projeto tiveram início. E esse conhecimento ele é transferido, ele é disponibilizado para a sociedade com as mais diversas estratégias de comunicação. Não somente a comunicação tradicional ao público científico, por meio de publicações de artigos, livros e tantos outros, mas uma comunicação muito instantânea, muito interativa por meio das mídias sociais, dos canais de televisão, rádio e tantas outras mídias de comunicação. Nós acreditamos que a sociedade, ao compreender, ao conhecer os peixes-bois, estará mais envolvida e mais corresponsável com a estratégia de conservação, porque é uma estratégia de conservação de fato colaborativa, integrada e que depende e muito, né, de toda a sociedade envolvida e comprometida nesse papel. Isso aí, João. Muito obrigada pela sua participação.
O segundo episódio do podcast do projeto Viva o Peixe-Boi Marinho vai ficando por aqui. Hoje falamos sobre status de conservação da espécie e os principais fatores de ameaça. E no próximo programa você vai saber o que fazer e o que não fazer ao encontrar um peixe-boi marinho. Até lá! O projeto Viva o Peixe-Boi Marinho é realizado pela Fundação Mamíferos Aquáticos em parceria com a Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.